Então, Felipe, você poderia explicar para a gente melhor, por favor, o que é o mapeamento de processos e o que consiste esse mapeamento de processos? Claro, Thaís. Quando a gente fala a palavra processo, né, mapeamento do processo, a gente pensa logo em etapas, passo a passo, uma receita, alguma coisa assim bem sistematizada. Então, mapear processo de negócios é traduzir uma atividade de trabalho, pode ser específica como o processo de atendimento a um cliente, o processo de contratação de um novo funcionário, enfim, isso é aplicável a várias áreas da empresa e traduzir isso em forma padronizada, sistematizada, dentro de algumas regrinhas, né, que a gente segue baseada em normas internacionais e transformá-lo de maneira visível e prática, de maneira prática, né, para que você possa tanto replicá-lo, né, com novos funcionários ou manter uma padronização, como também para otimizar, né, os processos também, que quando você traduz ele num fluxograma, por exemplo, você consegue observar retrabalhos, consegue observar caminhos que não seriam necessários para chegar à atividade final, ao produto final, à entrega, que aquele processo de negócio, de trabalho, se compromete a fazer. Então, é Bacana. basicamente Então, isso. no caso, esse seria o objetivo principal do mapeamento de processos, né? Você definiria esse como o objetivo principal do mapeamento de processos, né? Melhorar a gestão como um todo. Os objetivos podem ser vários, né? Geralmente, quando os clientes nos buscam para mapear seus processos internos, eles querem, na verdade, padronizar e otimizar. De uma maneira geral, grosso modo, sim, esses seriam os maiores objetivos do mapeamento. Porque quando você padroniza, você consegue manter a qualidade do serviço, manter as métricas, os indicadores dentro daquilo que é esperado pela gestão. E também a otimização também ela é possível a partir do momento que você tem algo já pensado e repensado várias vezes, como é o processo de mapeamento que a gente realiza nos nossos clientes. Então, quando a gente vai falar de mapeamento de processos, então, por onde é que a gente começa? Quando a gente vai fazer o mapeamento de processos, quando vocês, né, no caso, vão fazer o mapeamento de processos com algum cliente, por onde vocês começam? Como é que funciona? Explica melhor para a gente, por favor. Tudo começa com o diagnóstico, né? Como o Felipe colocou, inicialmente a gente sente qual é a dor desse cliente, que muitas vezes o que ele sente como dor não é vamos dizer assim, não é o ponto central. Essa dor dele é um resultado de algo que não foi mapeado, não foi planejado desde o início de um negócio. Então, normalmente, quando os clientes nos procuram, eles nem sabem que a necessidade dele seria inicialmente mapear os processos, definir bem as atividades, não é que como o Felipe colocou. Você definir esse passo a passo, por exemplo, de um processo de contratação, possibilita que você faça uma seleção bem feita e coloque as pessoas com as competências necessárias para aquele local. Então, se você faz esse mapeamento, por exemplo, da parte de colaboradores, quando você identifica quais são as necessidades do seu negócio e faz todo o mapeamento de como seria esse processo de seleção, você consegue otimizar, vamos dizer assim, várias etapas dentro do negócio que você desenvolve. Então, basicamente, começamos pelo diagnóstico. Aí as etapas subsequentes seria a análise desse diagnóstico para poder propor alguns caminhos. Então, a gente mapeia, faz o diagnóstico, desenha esse fluxo, né, esse processo. A partir desse desenho, a gente vai tentar identificar melhorias, né, que são necessárias. Então, a gente vai identificar quais são os gargalos que tem do modelo atual que vem sendo praticado, e nós, da Metadata, vamos indicar quais seriam os caminhos para serem melhor, para otimizar esse processo, consequentemente, chega a gerar os indicadores, as metas específicas a partir desse processo que vai ser mapeado. E uma das consequências também, só complementando o Karine, é que muitas vezes quando mapeamos o processo como ele é, né, e como a gente gostaria que fosse, né, são basicamente duas grandes etapas. A gente chega no cliente, faz entrevistas, fica lá, né, vendo o dia a dia da empresa, mapeia o processo, senta com Então, os é tudo gestores. muito personalizado, não é isso? Sim, tem que ser, porque não existem processos genéricos. Se eu tenho uma empresa que faz é uma empresa de recursos humanos que realiza a contratação,
e você, Thaís, tem outra empresa também de recursos humanos que faz contratação, por mais que tenhamos as mesmas atividades, realizamos ela de maneira diferente. E, às vezes, o diferencial competitivo das empresas estão aí, né? As empresas que têm os processos mapeados, ela consegue observar ineficiências do processo, reduzir essas ineficiências e otimizar prazo, né, de contratação, otimizar mesmo recurso financeiro, uma vez que eu preciso de menos pessoas para fazer a mesma coisa, e automatizar processos com softwares também, né? Quando a gente, muitos clientes querem automatizar, eu quero automatizar. A gente já pegamos alguns clientes assim, quero botar um RP. Como é que você vai colocar um RP se você não sabe nem como, como são os processos internos da sua empresa, né? Então, são muitos benefícios, realmente. Com certeza. E, pessoal, sobre as metodologias para se realizar o mapeamento de processos, existem uma metodologia específica, existe mais de uma, são diferentes técnicas, como é que funciona a questão da metodologia? A metodologia, na verdade, a gente segue o padrão internacional, né, o BPMN. Esse padrão, na verdade, é um padrão nacional baseado numa norma ISO, né, internacional. Ele determina algumas regrinhas em relação como é que se diz, anotações, né, tipo as figuras a utilizar para atividades, figuras para fluxos, figuras para decisões. Também metodologia, né, desde o início, que é basicamente isso que a Karine já falou, fazer o diagnóstico, montar o processo como pensar em otimizações, implementar o processo otimizado e fazer o acompanhamento desse processo até que ele esteja estável, né? O novo processo otimizado é basicamente isso. Realmente não existem metodologias. Cada caso é um caso e, no geral, na regra... Vocês trabalham de acordo com cada caso, né? Mas, assim, a metodologia que a gente definiu que ia utilizar no nosso negócio, né, é o BPMN, como o Felipe colocou aí, que é um padrão utilizado internacionalmente e que tem dado resultado, seja numa empresa de pequeno porte até uma empresa de grande porte, né? Eu acho que, muitas vezes... O empreendedor, quando ele chega com a dor, ele nem sabe, não é, qual é a metodologia que deve ser utilizada, porque não está entre as competências que ele tem. Mas nós, enquanto consultores, nós vamos encontrar qual seria o melhor modelo, o melhor procedimento metodológico para ser utilizado nesse segmento. Então, o que a gente costuma dizer é que a gente está sempre se atualizando no que a literatura, né, o que os grandes estudiosos e pesquisadores estão encontrando pela nossa visão. Eu acho que a gente, por ter uma formação acadêmica, né, nós estamos aí já com uma formação de doutorado e tudo mais, a gente não deixa escapar esse tecnicismo que muitas vezes é necessário para otimizar os processos, mas, ao mesmo tempo, quando a gente está no mercado, a gente consegue fazer um diálogo bem amistoso, né, Felipe? Bem amigável entre teoria e prática, e o que a gente tem visto é que essa é uma das metodologias que tem dado resultado. Porque o empreendedor, só fechando, ele não precisa ser especialista em processo de negócio para mapear seus processos, né? É uma competência que não muitas vezes é necessária a ele naquele momento, mas que a consultoria pode suprir isso e dar grandes resultados em conjunto. Que aí a ideia, Thaís, de nós, um dos nossos diferenciais é porque nós oferecemos em todos os negócios que nós estamos fazendo uma consultoria e uma mentoria, né? Então, a gente primeiro traz propostas de melhorias para o segmento que a gente está atuando, baseado em dados, né? Então, todas as nossas proposições, inclusive o mapeamento de processo que nós fazemos, não é somente a partir de um diagnóstico que vai com entrevistas, né? Vamos lá, utilizando conversas, mas a gente faz toda uma revisão documental do que a empresa dispõe, do que os clientes esperam, e qual é o perfil desse cliente que esse negócio dispõe, para que a gente possa propor os melhores caminhos. Aí, depois desse modelo, né, pensado, idealizado e tudo mais, a gente indica quais são os caminhos para a implementação desse processo, que esse é uma grande dor, né? Eu acho que quem está nos escutando aqui vai concordar comigo, que muitas vezes o consultor, ele entrega um modelo ideal, mas que não é um modelo aplicável para o negócio.
Então, como a gente, na verdade, Felipe, então, como a metadata, ela visa tomar decisões, indicar caminhos a partir de dados, o mapeamento de processo não seria diferente. Então, se a gente quer resultado, então, antes de propor uma melhoria nesse processo de trabalho, né, como já foi dito, diagnóstico, desenha o modelo atual, faz o processo de melhorias, esse processo de melhorias é baseado nos resultados que nós queremos alcançar. Então, a gente faz esse assessoramento a médio e longo prazo para que, havendo a inserção de novos processos de trabalho na empresa, se a organização quiser, ela já terá, vamos dizer assim, os conhecimentos básicos para que eles mesmos possam fazer os próprios processos no futuro, processos menores que muitas vezes né, não precisaria de uma nova contratação. Exatamente. Bacana, pessoal, muito bacana. Já deu para perceber que vocês são aí experts no assunto. E para clarear ainda mais quem está assistindo a gente, talvez tenha alguém aqui que nunca tenha ouvido falar, que queira aprender mais sobre o assunto, vocês poderiam exemplificar para a gente, trazer para a gente um exemplo de mapeamentos de processo na prática, algum case da metadata, alguma experiência que vocês tiveram com algum cliente e queiram compartilhar com a gente? Eu digo a você, Thaís, que a gente tem vários, né, Felipe, que são interessantes, mas como quem está nos ouvindo, nos assistindo, pode ser que tenha, vamos dizer assim, seja de um segmento muito específico e talvez não consiga enxergar essa utilidade, a gente poderia, Felipe, o que é que você acha? Iniciar, por exemplo, com aquele de redação, né? A gente tem uma parceira, uma professora que a gente estava conversando, ela é uma professora de língua portuguesa aqui no nosso estado, e queria ajudar os alunos dela a obter uma nota satisfatória para uma aprovação numa instituição pública a partir da nota do Enem. Então, a gente fez uma brincadeira, não foi, Felipe? Nós fizemos o fluxo do processo de como obter êxito, né, a nota 1000 no Enem. Então, eu poderia até, não sei se o Felipe pode compartilhar na tela, esse é um exemplo que, como que eu posso fazer para ter uma nota 1000 no Enem? Então, a gente fez esse processo muito algo simples. Isso mostra, né, que o mapeamento de processo, ele se aplica a diversas áreas, né? Porque às vezes a pessoa ela pode pensar que é algo muito específico para um determinado segmento e esse caso aí que vocês trazem para a gente mostra que é algo aplicado em inúmeras possibilidades. Eu também gostaria de destacar uma dor que a maior parte dos clientes, quando nos procuram para mapear os processos, é porque a empresa, para crescer, ela precisa estar organizada, né? Ela precisa estar padronizada. E muitos gestores sentem isso. Eu não consigo crescer meu negócio porque depende muito de mim, depende muito do meu conhecimento, ou depende muito de uma determinada pessoa. Então, teve clientes que eram uma representação comercial, né, de produtos da área médica, hospitalar, e ele representava várias empresas, né, de ramos diferentes do mercado, e que cada uma tinha um processo de trabalho totalmente diferente. Só que, no final das contas, ele fazia a mesma coisa, ele vendia produtos. Só que o produto da representada A era de um jeito que vinha diariamente, planilhas de Excel, o produto da representada B vinha através de um sistema, uma vez na semana, e aí ele estava ficando um pouco meio perdido, né, em relação a isso, e a gente sentou, padronizou todos os processos, encontramos pontos em comum, né, entre os processos, pontos divergentes entre os processos, para que os funcionários pudessem se guiar e padronizar, por mais que existem diferenças nos subprocessos, digamos assim, de cada uma das representadas, mas que os funcionários dessa empresa conseguissem ter a visão global das vendas, os resultados e tudo mais, e acompanhamento de pedidos. A gente pode ter vários níveis de processos, né? Eu posso ter um macro processo, desse macro processo que seria, aí o Felipe colocou, né, exemplos de microprocessos dentro de um processo maior, que era o processo de venda, né? Mas eu compartilhei com você, Thaís, que eu não estou conseguindo partilhar aqui, porque você pediu para que a gente exemplificasse, né? Então, eu coloquei aqui esse processo específico, porque para que a gente não exponha, né, nenhum dos nossos clientes específicos, esse é um exemplo bem básico, né, que é um exemplo de um processo curto, que é o processo de obtenção de nota.
Então, você tem aí uma dor que eu preciso fazer uma redação de acordo com os critérios que o Enem estabelece. Então, como que o Enem, qual é a matriz de referência do Enem, quais são as habilidades e competências que eles vão avaliar no processo de correção de uma redação? Então, nós fomos nesse intuito. Então, qual a matriz de referência do Enem, quais são as habilidades e competências que são exigidas do candidato no momento em que ele faz uma redação. A partir disso, nós indicamos os caminhos que ele deveria traçar para que ele conseguisse obter uma nota 1000, que seria atender todas as habilidades e competências que são exigidas no Enem. Isso não seria diferente, como o Felipe já falou. Eu preciso fornecer, vamos lá, a gente está pensando, falou de produtos médicos hospitalares, eu tenho uma distribuidora que precisa entregar, antes da abertura do comércio, todos os produtos que vão ser necessários para que uma farmácia possa funcionar. Então, o que é que um distribuidor de produtos médicos hospitalares precisa fazer para entregar em tempo e modo os seus produtos em uma farmácia que fica a 500 quilômetros de distância desse distribuidor? Então, a gente vai estudar todo o processo, desde o pedido que esse cliente faz, né, até o fornecedor que entrega para esse distribuidor, porque pode ser que esse distribuidor não tenha os insumos necessários para essa venda, então a gente vai ver aqui esse fornecedor para o distribuidor, e como esse distribuidor recebe o pedido do cliente, separa esse pedido, armazena esse pedido para transporte e assim sucessivamente. Então, o que o Felipe falou foi vários processos que a gente pode ter que juntos podem formar um macroprocesso, né? Tem vou dar um outro exemplo aqui rapidamente, um exemplo de uma empresa de securitização, né? Ela tem um factory também de securitização. Eu acho que quando você olha assim, o processo completo, né? Quando a gente coloca um processo completo, a gente nem consegue esticar o braço para definir todas as etapas desse processo. Mas a gente precisa ter uma visão global, mas a gente também precisa ter os microprocessos. Você vai, por exemplo, para relacionamento com o cliente. Vendi um produto e eu preciso saber se esse cliente está satisfeito para que ele possa retornar. Então, como é que é o fluxo dentro de uma empresa que vende produtos, como é a relação dela com o cliente? Então, a gente vai mapear como é esse processo e quais são as atividades que são necessárias para que o cliente volte a comprar um produto. Então, a gente está sempre pensando aqui em várias áreas que uma empresa de qualquer segmento, de qualquer natureza e de qualquer porte, todas elas precisam mapear os processos. E muitas vezes esse processo está aqui, né? Como o Felipe colocou, os pequenos empresários, né, quem está iniciando, quem está empreendendo, ele muitas vezes assume muitas funções dentro do seu negócio. E como ele assume muitas funções justamente para reduzir as despesas, para poder manter o negócio, o que é que ele faz? Ele faz o processo, cria o processo dentro da cabecinha dele. Ele não consegue escalonar o negócio porque muitas vezes ele não consegue transmitir o que ele está fazendo sozinho. Então, ele faz contratações e as contratações são frustradas, porque as pessoas acabam não atendendo o que ele precisa, porque ele não tem os processos mapeados. Ele tem na cabeça dele, né? E ele não consegue transferir isso para o outro e muitas vezes não consegue delegar. Então, empresas tudo está interligado, né, Karine? Você está falando aí de gestão de pessoas, mapeamento de processos, indicadores estratégicos, enfim, tudo ali está... E o mapeamento de processos realmente é uma base para tudo isso, né? É o primeiro passo da organização. Se o empreendedor está com a dor, está sentindo que ele precisa organizar seu negócio, é realmente porque ele precisa mapear seus processos. E ele não vai saber disso. E ele não vai saber disso porque ele não consegue tangibilizar isso, porque normalmente quem é empreendedor e quem é comerciante, né, vamos para a área comercial, né, Felipe? Ele tem as competências mais latentes de um executor comunicador.
Né? Esse executor comunicador, ele não consegue documentar, ele não consegue materializar, não é, esses processos. Para ele está muito claro porque está na cabeça dele, ele consegue executar essas etapas. Mas quando ele vai passar para alguém, ele perde, ele deixa de falar alguma dessas etapas e acaba sendo frustrada. E as contratações, elas são frustradas porque os processos não... E aí é uma bola de neve, né, neve. que vai juntando e no final pode não ter volta, né? Por isso a importância de contratar uma empresa especializada, né, com consultores especializados na área que vão ajudar não só o microempreendedor, como vocês mesmos colocaram aí, mas desde pequena empresa até grandes empresas, né, de todas as áreas, de todos os segmentos, a melhorar a gestão e eficiência do negócio. Pessoal, mais alguma coisa que vocês queiram colocar em relação ao tema de mapeamento de processo, alguma coisa que vocês não falaram anteriormente, que vocês achariam interessante as pessoas saberem sobre o tema? Eu acho que também é válido acrescentar, Thaís, que o mapeamento de processo eu vejo muito assim. Inclusive, eu fui buscar meu carro hoje no mecânico, aí ele falou assim, você lava o carro, você leva o carro para lavar fora. Aí eu costumava lavar o carro, mas mudei para um apartamento, agora não tem como realmente. Aí ele, rapaz, é porque é muito importante quando você está lavando o carro, o processo de você limpar mesmo o veículo e começar a perceber os detalhes que tem ali por trás do veículo que você, talvez, se não tivesse essa prática, não perceberia, né? E a mesma coisa mapeando o processo, né, Karine? Quando a gente está mapeando os processos, muitos gestores falam, isso é necessário? Aí, mas e se isso acontecer? Não, mas isso nunca acontece, ou acontece muito raramente. Mas e se acontecer, né? O que você vai fazer? Então, é como se você estivesse mesmo limpando ali a empresa e tateando os buracos negros, digamos assim, tipo, descobrindo coisas que você antes não tinha pensado. E é muito interessante esse processo e todo mundo aprende com isso. E o máximo de informações que você conseguir armazenar e sistematizar facilita muito, não é? O mapeamento e o aprimoramento desse processo. Uma coisa que a gente tem percebido, né? Isso não é mais surpresa para ninguém, não é mais novidade, que os dados é a riqueza, né? O ouro é o ouro desse novo século, né? E pensar que a forma como eu armazeno esses dados para transformar eles em informações vai fazer toda a diferença para que eu obtenha o meu objetivo, que na iniciativa privada todo mundo quer visão lucro, eu quero ter mais lucro, eu quero crescer, eu quero escalonar o meu negócio e eu quero ter bons resultados. Para isso acontecer, tem uma série de outras etapas que a gente consegue. Claro que a gente vai ter, por exemplo, empreendedores que tiveram, na tentativa e erro, o êxito que eles esperavam. Mas a dor que eles sentiram, só eles sabem o que foi que aconteceu. Né? Então, o que a gente vê nos pequenos empresários que a gente tem atendido é que eles roubam, né, o próprio tempo deles, porque a partir do momento que eu, empreendedora, eu assumo a função operacional, tendo o poder de pagar, de arcar com uma despesa para que um colaborador assuma essa função, e eu acabo assumindo para mim, eu estou roubando o meu próprio tempo. E o tempo a gente não consegue repor. Então, mapear os processos... Exatamente. Mas é literalmente um dinheiro muito mais valioso. Porque muitas vezes você tem uma riqueza, né, financeira, material gigantesca, mas você não tem o que é mais importante, que é o tempo, para poder saber utilizar tudo isso que você adquiriu. Então, mapear os processos é permitir para você, empreendedor, utilizar e usufruir e ser empresário, e ser empreendedor, né? E não ser mais um colaborador da sua empresa. Quando a gente vê aqueles videozinhos, né, que circula na internet de uma pequena empresa que diz, eu sou entregador, eu sou fornecedor, eu sou designer, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Isso é normal que aconteça no início de todo e qualquer negócio, né? Nós já fizemos isso. Mas o que é muito importante é que você consiga distinguir o que são as coisas que só eu posso fazer
que as minhas competências, elas são específicas e só eu que consigo fazer, e aquelas que eu posso delegar. E só o mapeamento dos processos, né, Felipe, ele permite que você consiga fazer essa distinção. Então, é um convite para que as pessoas consigam compreender um pouco mais da utilidade do mapeamento dos processos com exemplos simples, com esse caso aí que a gente mostrou para vocês. E tantos benefícios que ele pode trazer para a sua empresa, né? Com certeza. Independente se você está começando, se você já é experiente no mercado, independente do tamanho da sua empresa, ele traz benefícios, e aí, como vocês mostraram aqui para a gente, comprovados. Isso mesmo, Thaís. Pessoal, foi um prazer bater esse papo com vocês sobre mapeamento de processos. Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre a metadata também, de como entrar em contato com vocês também. Nós estamos, né? Nós temos um site que é o www.metadata.si.com.br, não é isso, Felipe? Nós estamos nas redes sociais com @metadata.si, e nós temos também um contato WhatsApp, não é? Que é o telefone DDD 84 40 42 07 57. E estamos aqui à disposição, essa semana mesmo, hoje é terça, mas parece que já é sexta, pela quantidade de pessoas que a gente tem recebido de sexta-feira para cá, né, de interações com empreendedores de todo o país. A gente tem atendido de vários lugares, porque a gente está com essa campanha, né, de conversa com 1 hora aí, que a gente pode manter um diálogo com esse empreendedor para tentar indicar caminhos a partir desse momento, ou, quem sabe, contratar a Metadata para um trabalho um pouco mais específico. Eu agradeço, Thaís, agradeço, Felipe. Eu que agradeço vocês, pessoal. Excelente. Foi incrível bater esse papo com vocês, pessoal. Karine e Felipe, consultores e fundadores da Metadata e Soluções Inteligentes. Obrigado. Felipe.